Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast dos comerciários de Salvador. Hoje iremos tratar sobre um assunto de extrema importância, que é a saúde mental no mercado de trabalho. E para isso eu vou conversar com Tony Lacerda, ele que é especialista em terapia cognitivo-comportamental, e Rosimeire Correia, psicóloga e vice-presidente do Sindicato dos Comerciários de Salvador. Esse tema a gente debate hoje porque ele vem sendo apontado pela Organização Mundial da Saúde como a segunda principal causa de afastamento no mercado de trabalho. Então, Tony, eu vou começar por você. Eu queria que você nos explicasse um pouco, né, o que são essas doenças, quais são os principais tipos e, principalmente, quais são os sintomas, como identificá-las. Boa tarde. A gente falar hoje de doença mental, né, é complexo, né, e quando nasceu e quando surgiu é muito complexo isso. Mas vamos um pouco falar da história. Né? A primeira, como a gente está falando, né, no quesito trabalhador, em 1969 a Organização Mundial de Saúde, junto com a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, começaram com o diagnóstico no Japão, karoshi, que significa morte súbita. Os trabalhadores tinham uma morte súbita ao chegar em casa, infarto, e devido ao excesso de trabalho, o estresse, por aí vai. Essa mesma karoshi, hoje, a gente chama de burnout, né? Mais amenizado, mas é o mesmo processo. Péssimas condições de trabalho. A gente sabe que a gente precisa do descanso, um bom alimento, para que tudo flua de uma forma, né, natural. Nós não somos só um corpo, não somos uma máquina. Até a máquina, ela precisa de um bom combustível, precisa de toda aquela condição. E é aí que a situação realmente pega. Saindo de uma pandemia e de um processo pós-pandêmico, onde a gente tem a insegurança alimentar, principalmente quando se trata de trabalhadores que precisam vender, precisam produzir, Então, o medo é generalizado com isso. O que é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou alimentar meus filhos? Isso tudo acarretou um processo patológico mesmo de ansiedade, né? E que a gente que está tentando de alguma forma intervir no tratamento. O tratamento seria a terapia psicológica e a medicamentosa em alguns casos. Então, Tony, há um desafio muito grande, né, entre manter o equilíbrio entre trabalho, carreira e saúde mental, né? Que a gente sabe que você precisa estar bem para você conseguir desenvolver, né, o seu trabalho de forma coerente e produtiva. Então, eu queria que você me dissesse um pouco assim, como é que alguém consegue identificar, qual é o alerta para você conseguir saber até que ponto, né, uma tristeza comum, né, uma tristeza ali do dia a dia, porque, né, brigou com o namorado ou com a namorada, teve um dia ruim em casa, até que ponto essa tristeza, como distinguir essa tristeza comum do dia a dia para uma depressão e como distinguir aquela ansiedade, né, que ocorre quando a gente vai ter uma entrevista de emprego, que ocorre quando a gente vai viajar ou algo do tipo, de uma ansiedade. O luto é saudável. A gente, quando fala luto, fala no sentido de perda. Seja perda do ente querido, seja perda de um laço, né, de um vínculo trabalhista, seja de um objeto que significa alguma coisa pra gente. Você vai sentir porque tem um significado, né? Mas a gente vai e consegue superar, ressignificar essa perda. A questão passa a ser realmente preocupante quando essa tristeza ela começa a impedir que nós nos tornemos, né, que nós continuemos a ser funcionais. Tomar um banho, né, alimentar, essa comunicação que é necessária com o outro, porque ninguém vive só, a gente precisa, a identidade da gente depende dessa coisa do grupo, dessa aceitação, dessa identificação, e é aí que a gente começa a prestar atenção nisso, né? Normalmente, são as outras pessoas que estão ao nosso redor que observam primeiro, né? Entendi, Tony. Agora, Rose, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, né, a realidade da categoria
categoria comercial de Salvador, né, e do geral, você representa essa categoria, que é uma categoria, né, que está sob constante pressão. Pressão para bater a meta. Enfim, de que forma é que você acha que essa pressão ali do dia a dia pode interferir negativamente na saúde dessa classe trabalhadora? Olá. Então, essa pressão, né, que é vivida por essa categoria tão importante que é a categoria comerciária, e a gente entende que o comércio, né, desde sempre funciona em cima de pressões. Mas quando essa pressão é de uma forma abusiva, com metas altas demais, de uma forma de cobrança que não é uma cobrança humanizada, né? Isso acarreta sim, né, na saúde mental do trabalhador. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o trabalhador, quando é cobrado metas inalcançáveis, o que acontece? Eles saem do trabalho pensando em bater essa meta, vão para casa, não conseguem desenvolver as suas atividades, não conseguem ter uma boa noite de sono pensando nessa meta, e quando acorda, se sentem pressionados a ir para aquele ambiente onde ele a todo momento só vai pensar em bater aquela meta. Então, assim, a mente só trabalha em cima daquele processo, entendeu? Então, isso acarreta uma ansiedade, uma depressão, né? E pode evoluir para o pânico, entre outras patologias. Então, pensando nesse processo, o Sindicato dos Comerciários vem desenvolvendo ações, né, para reduzir, né, esses danos que já estão instalados, né? A gente pretende, tem uma proposta, né, de trabalhar como redução de danos. Rose, inclusive, eu tive acesso a uma enquete que o sindicato realizou, e essa enquete apontou que 75% da classe trabalhadora que responderam diz ter algum tipo de sintoma atrelado a doenças mentais. Então, eu gostaria de saber quais são as ações que o sindicato vem tomando e que pretende tomar para reduzir esses danos. Antônia, essa enquete nos assustou muito. Por quê? Nós ouvíamos relatos, né, nos plantões diários que nós temos aqui no sindicato, através do nosso WhatsApp, mas quando a gente especificou e criou essa pesquisa, onde a gente ouviu dos próprios trabalhadores, né, colocando ali que 75, e a gente observando que 75% estão adoecidos mentalmente, né, foi o gatilho para a gente desenvolver ações e acolher essa categoria, que é tão importante, né? 85% comércio e serviço, né? Haja vista que movimenta Salvador, movimenta a cidade. Você viu que no último dia 16 foi o dia dos comerciários e a cidade parou. Então, como não cuidar dessas pessoas que movimentam o comércio da cidade? Como o Sindicato dos Comerciários, né, que nós representamos essa categoria, não cuidar dessas pessoas? Nós iniciaremos no dia 31, agora, fechando com chaves de ouro, o mês de outubro, que é o mês dos comerciários, com ação no Shopping Center Lapa, né, fazendo escutativa, falando sobre esse processo de adoecimento. Vamos trazer aqui na segunda quinzena de novembro atendimentos psicológicos humanizados, haja vista que a gente entende que o INSS não consegue suportar, a demanda é muito grande. Os planos de saúde hoje não conseguem fazer uma terapia, né, adequada de qualidade. E hoje só quem consegue terapia é quem tem, né, um valor aquisitivo bom para estar pagando, os particulares. Então, entendendo essa necessidade, o Sindicato dos Comerciários vem promovendo essas ações. Então, assim, acho que essa pergunta ela vai um pouco para os dois, né? Sabemos que essa relação abusiva no mercado de trabalho, a cobrança de metas, né? Essa necessidade excessiva que você tem de demandas, né? De responder às demandas, elas acabam sendo responsáveis por ter um número alto de tentativas, né? Ou risco de suicídio. Então, eu queria que vocês me dissessem um pouco de que forma, como manter esse ambiente, como lidar, né? Conseguir equilibrar esse excesso de demanda e, ao mesmo tempo, associar essa demanda ao trabalho, né, que tem que ser algo prazeroso, né, que tem a ver com o seu crescimento pessoal e profissional. Como manter esse equilíbrio entre, né, o trabalhador que precisa, que está ali no dia a dia precisando bater a meta,
os gerentes que estão ali também, que é cobrado pelo patrão. Então, como é que vocês, né, como dialogar com esses dois segmentos? Pronto, já é difícil, mesmo se nós estivéssemos vivendo todo esse momento, todo esse processo, a gente entender do vazio existencial que todos nós temos. Então é o grande lance da humanidade, é entender o seu vazio existencial para preencher ele. É a nossa grande ferida. Aí você imagina realmente alguém que está nesse processo de o que a gente chama de artimanha da inclusão, que na realidade é uma exclusão, né? Quando eu cobro a você alguma coisa que é humanamente impossível. Hoje a meta é 20, amanhã 40, então eu realmente adoeço. E de outro lado, também o gestor, ele não percebe que há o absenteísmo, né? Por causa dessas doenças, desses momentos. Eles vão faltar, eles vão ter que ir procurar. Tem um momento que o corpo não aguenta, né? A gente não sabe. Saber o limite é importante demais, né? Então, assim, mais uma vez eu falo que os comerciários os sindicatos comerciários está de fato de parabéns, porque a medida que está sendo tomada de curto, médio e longo prazo. Curto, quando a gente entra logo com a psicoterapia, né, acolhendo, ouvindo e fazendo terapia de verdade, né? Médio é quando a gente está promovendo esse encontro entre eles, essa harmonia, para que o outro lado entenda que um precisa do outro. Estão interligados. Um só existe com a existência do outro. O mercado funciona dessa forma. É um ciclo, uma roda viva, né? E a longo prazo a gente vai deixar esse legado. A gente, enquanto, né, sindicatos comerciais, vai deixar esse legado a ser seguido até por outros sindicatos, por outros gestores. Porque o que a gente quer é que se faça entender isso, que não é na imposição, não é na guerra, não é na... Não, o que a gente está promovendo aqui, e a gente vai conseguir fazer, é que se olhe de forma, como o Rosico falou aí, de forma mais humanizada. Não é uma máquina, e uma máquina você tem que dar manutenção. Por que com o ser humano você não tem esse cuidado? Que já está tão cheio de medos, né? Nós falamos sobre o medo da questão de não ter o alimento, mas também tem a gente discutia ontem sobre toda a questão ao redor, que tem a ver com a segurança pública, que tem a ver com esse trabalhador que não sabe se vai chegar em casa ou não, né? Não tem uma condição de um transporte mais digno, é todo um processo. E se você for puxar então para uma mulher, ainda é pior, porque tem outro turno dentro de casa, marido, filhas e filhos e por aí vai. Então, assim, terapia de imediato, né? As palestras, eu não gosto de falar em conscientização não, porque consciência todo mundo já tem, todo mundo já sabe, já ouviu. É mudança de atitude, o que a gente vai promover e vai provocar essa mudança de atitude. Tem que mudar de atitude porque consciência já existe. Aí os teóricos dizem que a consciência por si só ela não muda a atitude, é a contingência. A gente já tem a contingência, é o sofrimento psíquico, é o povo adoecendo, é todo esse mercado caindo porque não tem também. Eu enquanto eu estou doente, eu não tenho prazer, eu não tenho como lhe tratar como você também merece que vem comprar. Então é uma roda que é uma corrente. Se um elo não está legal, já era corrente. Então a ideia é essa, é a gente atingir todos os pormenores, a gente alcançar de uma forma realmente macro, sem esquecer as especificidades. Com certeza você tocou em pontos bem chaves. Eu queria, Rose, que você me dissesse, o sindicato tem alguma ação, algum projeto, alguma política pública para poder traçar esse diálogo entre o trabalhador e o gestor? Então, Antônia, o sindicato, né, pensando em toda a categoria, porque o gestor nada mais é que comerciário, que recebe ordem, que é empregado, né? Não deixa de ser, né, da categoria, né? Só quem não é da categoria é o dono. Então, nesse contexto, a gente acolhe abarca toda a categoria. Vai do menino que fica na frente de loja, né, do trabalhador, menino não, do trabalhador ou trabalhadora que fica na frente de loja, do vendedor, ao gerente, supervisor, que tem o interesse, né, em participar desse processo, né? A gente está aberto para acolher essas pessoas. E nesse intuito, no dia 31, eu vou repetir mais uma vez, nós teremos, né,
um treinamento com gestores do Shopping Center Lapa para a gente levar o nosso projeto, para eles entenderem o que é que a gente quer. A gente quer essa parceria, né? Para que eles entendam que eles são cobrados, mas que eles podem cobrar também de uma maneira leve, humanizada, né? Onde o ambiente tem um equilíbrio, que as pessoas possam trabalhar com prazer. Entendeu? É nesse contexto, é nessa linha que o Sindicato dos Comerciários toma essa iniciativa. E querendo dizer, né, salientar, que a gente precisa envolver a categoria precisa entender que nós estamos aqui para acolher, não só de uma forma na questão trabalhista, né, mas também na saúde mental. O Sindicato dos Comerciários vai ter atendimento psicológico. Eu preciso repetir aqui, atendimento psicológico gratuito para todos os comerciários sindicalizados, né? Rose, e como, me perdoe te cortar, e como é que a pessoa, o trabalhador, ele vai ter acesso, como é que ele faz para ter acesso a esse atendimento? Pronto. Lembrando que o nosso sindicato, né, Sindicato dos Comerciários, ele está on. Nós temos o aplicativo, temos o WhatsApp, nós temos o Instagram, nosso site. Só é entrar em contato, marcar a sua consulta e adentrar o nosso sindicato. Inclusive, Rose, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para parabenizar a toda a equipe do Sindicato dos Comerciários, né? Porque se hoje a gente tem esse espaço para estar debatendo um assunto como esse, está ainda mais próximo da categoria, é porque a gente tem uma diretoria que pensa, né, que está antenada e que sabe da importância do acesso à informação. E aproveitar também para parabenizar ao nosso produtor, Tiago Silva. Tiago, parabéns, Parabéns. Agora, voltando aqui, Rose e Tony, né? A gente sabe que, infelizmente, existe muito estigma relacionado a esse tema, doenças mentais, né? As pessoas ainda têm preconceito, outras têm medo. Então, qual a mensagem, né, que vocês deixam aqui para alguém que esteja passando por algum tipo, né, de problema de saúde mental? Qual a mensagem que vocês deixam em relação de incentivo para que busquem ajuda? A gente tem que acabar com os preconceitos. E preconceito em geral, né? Esse conceito prévio do que você não conhece, do que, enfim, só faz machucar, só faz adoecer mais. Você vê que há uma corrida anterior até a própria pandemia de que as pessoas se tornem funcionais. Hoje temos professoras com síndrome de Down, atores, atrizes, esportistas. Exatamente. Então, não é uma impossibilidade, é uma condição que pode ser permanente ou não. E a gente tem que seguir a vida. Então, não vale a pena sofrer. A gente está aqui para isso, para amenizar e, de repente, até ajudar a extirpar esse tipo de sofrimento. Procurem. A vida vale a pena viver. Nos procure, que a gente vai traçar uma estratégia de vida, né? A terapia, a gente gosta muito de salientar, não é feita por mim nem por Rose, é feita com vocês, né? A gente não faz nada, a gente vai analisar caso a caso. E assim, é legal quando a gente se reconhece, quando a gente volta a ter a nossa identidade, quando a gente volta a ter, acima de tudo, a nossa autonomia. E é isso que a gente tem feito e vai fazer também aqui dentro dos sindicatos comerciários. Que bacana. E você, Rose, qual a mensagem que você deixa de incentivo para que o trabalhador, no geral, e o comerciário em si, identificou algum sintoma, tem que procurar ajuda, né, Rose? Exatamente. Identificou, se percebeu naquele processo, busque ajuda. E aqui eu vou deixar também algumas dicas, né? Ao levantar pela manhã, tire 10, 20 minutos do seu tempo, cuide de você, se alongue, faça uma caminhada, acredite em vocês, reconheça e respeite o seu limite. Não faça além do que você consegue. Se tiver algum sentimento reprimido, coloque para fora, converse. Não deixe que o copo transborde, porque o indivíduo, o ser humano, é como esse copo. Se a gente continua colocando líquido, ele vai transbordar, porque tudo tem limite. Reconheça o seu limite, não ultrapasse. E se precisar, busque ajuda. O Sindicato dos Comerciários de Salvador está aqui para ajudar vocês. Sindicalizem-se.
Obrigada, Rosa. Obrigada, Tony. Eu agradeço a vocês dois. Hoje eu tenho certeza, né, que esse tema que a gente discutiu, com certeza, né, foi esclarecedor para muita gente. Às vezes está em casa, às vezes sabe, né, que tem algo de errado, mas não consegue identificar, às vezes tem medo, tem vergonha de procurar ajuda. Então, muito obrigada por essa tarde, por esse debate incrível. Eu já quero aproveitar aqui e convidar todos vocês, né, para que se inscrevam no nosso canal, ative o nosso sininho. Todas as segundas-feiras, sempre às 15 horas, temos informações do interesse da categoria, algo, né, que vai trazer mais informação, agregar. Então, siga nossas redes sociais, nosso Instagram, acesse o nosso site.